Boa tarde a todos, ao público que nos assiste, à mesa diretora, vereadora e vereadores. Um dos impostos mais, talvez o mais justo, dentro do meu ponto de vista, é a questão do IPTU, porque o IPTU o cidadão paga e é um imposto que vai integralmente para a prefeitura, para que a prefeitura possa fazer todas aquelas ações que ela tem como meta em relação ao governo, saúde, educação e especialmente infraestrutura. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque lá em Areias, deve ser a 10ª vez que eu venho aqui falar, especialmente lá naqueles loteamentos que ficam entre Areias, o Dona Adélia, o Ana Clara 1, Ana Clara 2, lá no loteamento do Arvoredo, a gente já não sabe mais o que a gente fala para o cidadão em relação às ações que a prefeitura tem que tomar em relação a esses loteamentos, vereador Caê. Por que eu citei o IPTU? Porque daqui a pouco eu vou ter que falar para ele o seguinte, não, foi o seguinte, vamos parar de pagar o IPTU, porque o IPTU é a principal ferramenta de imposto que o cidadão paga para a prefeitura fazer as benfeitorias, né, especialmente essas estruturais que precisam ser feitas. A gente sabe que tem vários loteamentos que estão com problemas, mas o loteamento Ana Clara 1 e Ana Clara 2, que o vereador Sanders conhece muito bem, está caótico, está caótico. Os terrenos baldios estão com matos altos, estão com lixo, estão com fogo. O caramujo africano, agora vários outros vereadores já estão começando a relatar que o caramujo está chegando nos perímetros mais urbanos. Lá em Barreiros tem, lá onde, na delegacia que tu acabaste de citar, vereador, já tem caramujo africano. O vereador Caê já falou que tem na Praia Comprida, já tem em Campinas, já tem no Cobrasol, imagina lá. Quando chega às 7 horas da noite, é em torno de, num terreno baldio, em torno de 500 caramujos africanos indo para as estradas. E o que acontece? Os carros passam, amassam. O que acontece no outro dia? O sol bate, dá aquele cheiro forte e mosca, 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 mosca. Inclusive a prefeitura tem que repensar, porque hoje não existe um programa voltado para o combate ao caramujo africano, mas tem que pensar rapidamente em relação a esse problema, que é um problema muito sério. Problema de saúde pública. Então, eu quis citar a questão do IPTU, porque eu acho que o IPTU é um imposto mais certeiro que tem, tá? É um imposto que a prefeitura tem que fazer jus àquilo que recebe, né? A gente paga imposto em tudo, na gasolina, no tomate, no arroz, mas o IPTU é o imposto que a gente paga para a prefeitura conseguir desenvolver as ações e em determinados locais, daqui a pouco o cidadão não vai mais pagar IPTU porque ele não está recebendo aquilo que ele tem que receber. Então tem que olhar com bastante carinho para esses loteamentos e eu quero chamar a atenção especialmente ali para Areias, porque está caótico. Um outro ponto importantíssimo e que envolve exatamente todos é em relação ao preço da gasolina nos postos aqui da Grande Florianópolis, especialmente de São José. A gente está encaminhando. Ontem eu teria uma reunião com o diretor do PROCON, ele não pôde atender, que ele teve uns problemas particulares, mas eu vou amanhã conversar com ele. Eu estou encaminhando um documento, né, fazendo um encaminhamento, uma indicação para ele fazer uma verificação nesses postos, para ver se existe cartel, se não existe cartel, porque como está, não dá. Quinta-feira era ponto facultativo, feriado de sexta-feira, eles foram lá e aumentaram as gasolinas em todos os postos, R$ 4,10, se não me engano, R$ 4,15. Vocês podem passar nos postos, ontem ainda estava com 4 e alguma coisa o valor, hoje já baixou para R$ 3,99. Então o PROCON tem que ir em cima, tem que verificar os extratos, relatórios, para ver se não tem formação de cartel aqui em São José. Né? Não vou falar da Grande Florianópolis, mas de São José, porque nós somos vereadores de São José, e tem que ir em cima porque eles anunciam um aumento lá em Brasília, lá no Rio de Janeiro, na Petrobras. Antes de sair o aumento, no outro dia já tem um aumento na bomba. E eles nem compraram ainda a gasolina com aquele aumento. Então o PROCON tem que sim, porque isso é uma coisa que afeta todo mundo. A gasolina ela já está com preço absurdo lá de cima. Já vem com preço que os donos de postos acabam tendo que fazer um preço caro aqui também. Agora esse aumento, essa flexão de subir e descer a todo momento, conforme eles decidem, isso também não pode acontecer.
Então, ontem até aqui tinha um posto que estava mais barato aqui na Praia Comprida, mas daí era só no dinheiro. No cartão tu ias pagar o 4 e alguma coisa. E daí hoje eu fui dar uma rodada e os postos de gasolina já baixaram de novo o preço. Então o PROCON tem que descobrir por que acontece isso. Por que eles sobem, depois eles descem, né? E por que eles fazem isso em conjunto, né? Então isso é uma coisa, essa oscilação é uma coisa muito séria. Por fim, tem 4 minutos, a gente está vivendo um momento muito conturbado do país, e tem muita gente dissipando ódio para todos os lados. Infelizmente, os meios de comunicação, e daí eu falo como jornalista, não têm feito o trabalho que eles deveriam fazer, um trabalho imparcial. Eles têm feito um trabalho extremamente parcial, em vez de usar a imparcialidade. Então, eles conseguem distorcer mentiras que viram verdades, verdades que viram mentiras, e o negócio está caótico. E ontem, assistindo o jornal da Rede Globo, que é uma das emissoras na história do Brasil que mais porque eles falam muito do combate à corrupção, mas que mais ganhou dinheiro na história de todo o Brasil, desde 64, quando deram o golpe militar, inclusive nos dias de hoje, né, com essas concessões que são seguidamente fechadas sem análise. E a Rede Globo ontem, antes de fechar o Jornal Nacional, todos vocês já devem ter ficado sabendo, porque as redes sociais começaram a falar sobre isso, o William Bonner foi lá e leu uma nota do general Vilas Boas, dizendo o seguinte, como se fosse uma nota do Exército, dizendo para a população, assegurando a nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade, de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Ou seja, primeiro, quem que são os cidadãos de bens, que ele está dizendo aqui? E outra coisa, ele disse que conforme, deu a entender que conforme foi o William Bonner endossou, que conforme for o julgamento que está acontecendo hoje de tarde, pode acontecer uma intervenção militar. Será que é isso que ele está falando? O Exército ele é subordinado a qual poder? Ele é subordinado ao Poder Executivo. E o Exército ele pode falar esse tipo de coisa em rede nacional? O vereador Kaique já estudou muito o golpe de 64, porque lá no jornalismo a gente é uma das cadeiras que a gente estuda, sabe como é que se precedeu em 64. O pânico que se criou, as coisas que foram sendo dissipadas, até chegar no momento que falaram que não tinha mais jeito e o Exército, os militares tinham que assumir. Recentemente teve uma ensinação de Páscoa, onde um cidadão que estava assistindo, na hora que o soldado foi lá e enfiava a lança em Jesus, subiu um cidadão, foi lá e deu o capacete no ator que estava fazendo essa cena. Isso aí já é um reflexo de todo esse ódio que está sendo dissipado nesse país. Aquilo ali não foi porque o cara estava bêbado, não. É o ódio que está sendo dissipado. E eu quero dizer uma coisa a muitas pessoas que falam besteiras nas redes sociais, que ficam falando dos esquerdiopatas, que o comunismo está voltando, como faziam em 64, que o comunismo come criancinha. Isso é mentira. Isso falaram na escola do meu filho, tá? Agora, século XXI. Queria dizer que se não fosse a esquerda, não teria carteira de trabalho, não teria 13º, as mulheres não votariam. Várias conquistas que hoje existem no Brasil foi graças às esquerdas que lutavam contra toda a elite que não queria dar vez aos trabalhadores. Obrigado.